Quinta-feira, pressão, meu amigo. Vasco recebe o Goiás em São Januário, confronto direto na briga para sair da zona do rebaixamento. Antes do treino, o elenco do Vasco fez uma programação diferente em São Januário. Visitou o Espaço Experiência e pôde ficar mais próximo da história e dos troféus do clube. Depois de 3 meses, o Vasco voltou a treinar aqui em São Januário. E nessa mudança de atividade do centro de treinamento para o estádio, o time pôde se adaptar ao gramado, que passou por um tratamento nos últimos dias. Entre o trabalho de finalização e as jogadas de ataque e defesa, o técnico Maurício Barbieri ensaiou a equipe para enfrentar o Goiás na quinta-feira. Figueiredo treinou na lateral direita, já que Puma Rodrigues está com a seleção do Uruguai e joga amistoso contra Cuba hoje à noite em Montevidéu. O uruguaio volta a tempo de ser escalado por Barbieri na quinta, mas o treinador vai ter desfalques, principalmente na defesa. Capasso machucado e Robson suspenso estão fora do jogo contra o Goiás. Jair também está suspenso, mas a boa notícia no meio-campo é a volta do Andrei. Ele está recuperado de uma tendinite no joelho e vem treinando no time titular. Com a proximidade do fim do empréstimo, Andrei só pode jogar mais 2 partidas pelo Vasco. O jogador se reapresenta ao Chelsea da Inglaterra no início de julho. Fã de esporte, a segunda-feira foi de treino aberto aqui em São Januário. Há muito tempo a imprensa não acompanhava uma atividade do Vasco da Gama, que está em 19º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos e quer sair o quanto antes dessa situação difícil e por isso segue de olho no mercado. Vale a gente ressaltar que o volante Andrei Santos tem contrato apenas até o final do mês, depois terá que se reapresentar ao Chelsea e ele estava com um problema no joelho, mas participou normalmente da atividade e pode ficar à disposição, então, de repente, já para esse compromisso contra o Goiás, quinta-feira, aqui em São Januário. O Vasco aposta nessa janela de transferências que abre no dia 3 de julho para recuperar o fôlego. Está de olho no mercado e nessa janela o Vasco quer trazer nomes mais experientes, com rodagem. Em conversa informal com os jornalistas aqui em São Januário, o diretor esportivo Paulo Brax confirmou que o clube busca um volante, um meia, um ponta esquerda. Esse ponta esquerda é o Serginho, que já está no Rio de Janeiro, jogador que estava no futebol turco, está passando por exames e em breve deve ser anunciado pelo Vasco. O Serginho tem 28 anos, mas isso não inviabiliza a chegada também de um outro extremo para compor esse elenco do Vasco da Gama. A posição de zagueiro não era prioridade, porque tem um grande número de zagueiros no Vasco, da visão da diretoria, mas as possibilidades surgiram, então o Vasco está de olho no mercado e tem interesse em 2 atletas. Maicon, atleta do Santos, de 34 anos, sem espaço na Vila Belmiro, e Lianco, de 26 anos, do Southampton, são nomes em pauta. Sobre outros atletas, Lanzini, de 30 anos, é um jogador que interessa, é um meia que estava no West Ham e agora está livre no mercado. Já o volante Fernando, de 35 anos, do Sevilha, também é um atleta que o Vasco tem interesse. Bom, vale a gente reforçar aqui para o torcedor, se alguns atletas saírem, o Vasco vai buscar, então, jogadores para repor essas peças que deixarem o elenco. A ideia é fazer movimentos preventivos. Atualizando aqui o mercado da bola, Vasco da Gama está interessado no Serginho, atacante do Giresunspor. Aí é brincadeira. Já chegou para assinar. Vasco também interessado no Lianco, zagueiro, no Maicon, zagueiro também. E no Lanzini meia, que teve uma passagem pelo Fluminense. Amanhã a gente atualiza tudo, traz tudo com muita calma, porque hoje a gente teve um convidado especial que quer dar um recado rapidinho sobre a rifa. Marcando de um ano, mais 10% dos direitos dele. Depois desse um ano, caso ele consiga bater as metas, o Vasco se compromete a pagar 4 milhões de euros pela compra dele, o que dá cerca de 20 milhões de reais, ou seja, 5 milhões de euros, totalizando o negócio inteiro, dá cerca de 25 milhões de reais. É um baita de jogador, seria um baita reforço para o Vasco da Gama, um leão de 26 anos. Em relação ao Serginho, ele chega hoje... O Lianco é
O Lyanco é zagueiro de 26 anos. Que joga no esse com esses desarmes precisos aí? Ele joga muito, Fernando. Ele é muito bom jogador. Tô vendo aqui no Pro vídeo. nível do futebol brasileiro, ele é ótimo jogador. É um baita de um zagueiro. E tem o Serginho que chega hoje ao Rio de Janeiro, já vem se preparando, deve se apresentar aí ao Vasco da Gama. E dia 3 já estará à disposição do técnico Maurício Barbieri. O Lanzini, o Vasco segue em compasso de espera e com otimismo em relação ao Lanzini, porque acredita que o River Plate, que é o outro time interessado, não vai ter bala na agulha para poder contratar o próprio Lanzini. O River Plate que tem uma negociação com o Flamengo em relação ao De La Cruz. Caso vendesse o De La Cruz pro Flamengo, aí pode ser que ele justamente traria o Lanzini para a vaga do De La Cruz. Mas como tem um imbróglio lá, e o próprio Lanzini já mostrou também que não quer ficar esperando tanto, apesar da vontade de ir até o River, até questão familiar mesmo, o Vasco se apega nessa esperança de que pode oferecer um longo contrato com luvas e um bom salário. Ele é realmente um desejo do Vasco da Gama. Lembra daquele negócio que o Paulo Brax falou? Se vazar, não vem. E vazou, porque era um Lanzini. Então, assim, o Vasco da Gama também negocia essa situação. É um jogador, para mim, que muda o patamar do Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro. E tem o Fernando, que o Vene pode falar um pouco mais. O Fernando é um drone venedrosa aí. O Fernando é um volante que atua no Sevilha, é ídolo no Sevilha, atua há muito tempo no futebol europeu. Ele saiu em 2007 do Vila Nova e desde então está no futebol europeu, passou pelo Manchester City. E o Vasco abriu negociação com esse jogador. Inclusive tem até uma reunião nessa segunda-feira com o empresário do atleta para formalizar a proposta. A ideia é contrato em definitivo, porque o jogador ele tem contrato com o Sevilha até o meio do ano que vem, e o Vasco está de olho nesse jogador aí, já tem conversas em andamento. A expectativa é que consiga a contratação, até porque o jogador se mostrou disposto a vestir a camisa do Vasco. Dizem até que o jogador é vascaíno, mas isso eu não posso confirmar. Eu vou bater palma aqui para vocês. Eu me senti uma professora no meu trabalho de grupo, com aqueles dois alunos mais inteligentes, que aí um apresenta a parte da biologia e o outro... Agora o Vene vai falar um pouco melhor sobre mitocôndrias. Aí ele vai e fala super bem, não leu o papel, não leu nada do papel. E olha, não sei o que esses dois têm nessa cabeça, eu acho que é um HD, 50 HDs, porque, meu Deus do céu, guardar tanta informação. O careca chega a estar com a careca brilhando. Põe na tela aqui, ó. Bora deixar sua casa mais ultra com Tinho